Amém. Irmãos, podem assentar-se, nós ouviremos, então, pela primeira vez, o coral nesse instante, nesse culto. Louvemos a Deus. Está entre nós alguém, pela primeira vez, por favor, queira levantar a sua mão. Pela primeira vez alguém, dentro do coral, eu creio que já estiveram aqui, já estiveram, primeira vez, seja bem-vindo, irmão. Mais alguém do coral? Primeira vez, isto? Ok, porque nós recebemos a informação que o coral já esteve aqui, né? Mas alguns, pela primeira vez, sejam bem-vindos. Deus assim nos una na adoração ao seu nome. Muito obrigado, viu? Entre os irmãos, alguém? Todos conhecidos?
Vai ficar mais fácil então, né? Dar aquele abraço e desejar a paz de Jesus a cada irmão. Estar na presença de Deus é um privilégio santo que Ele concede e poucos gozam desse privilégio. Por isso, saúde o seu irmão, apertando a sua mão, dando-lhe um abraço e desejando-lhe a paz de Jesus. Pode levantar, irmão. É muito bom estar na casa de Deus, estar com o Senhor, estar com os irmãos nesse instante tão oportuno e feliz para as nossas vidas. Podemos assentando. Mas a nossa consciência também nos chama a atenção, não é isto? Porque estar na presença de Deus é receber pela sua graça esta oportunidade feliz. Mas nós sabemos o que somos, nós sabemos como nós somos, como nós agimos, nós sabemos como nós falhamos muitas vezes, como a nossa humanidade toma frente, toma conta dos nossos atos, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, e ainda assim Deus é bom. Então, confiados nesta bondade, convidamos a igreja a se curvar diante dele, a confessar os seus atos, os seus feitos, todos aqueles que nós sabemos também que Deus não se agrada e que mesmo assim nos concede a oportunidade de comparecer diante dele. Vamos orar silenciosamente? Confesse ao Senhor os seus pecados. Oremos, Pai, já é pela Tua misericórdia que aqui nós nos reunimos, porque elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Já é pela Tua bondade que nós estamos aqui. Mas ainda assim, Pai, colocamos diante de Ti os nossos corações abertos. Creio, bondoso Pai, que o Teu Espírito conduziu cada um a falar, a pensar, a lembrar de fatos, de atos, de acontecimentos que entristeceram ao Senhor. E por isso, nesse instante, trazida a nossa lembrança, nós queremos depositá-lo no Teu altar, em arrependimento e em busca do Teu perdão. Cremos, porque o Senhor assim promete, que todas as vezes que assim fizéssemos, o Senhor nos perdoaria. Portanto, Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação, rogamos a Ti as Tuas misericórdias e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvemos a Deus. Coral, por favor.
Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Devemos louvá-lo sempre, porque Ele manifesta o seu perdão sobre o seu povo, que arrependido se coloca em confissão. Devemos louvá-lo, devemos adorá-lo, devemos agradecê-lo. Mais uma vez, convidamos ao coral para louvar a Deus. Nós, nesse instante, convidamos ao pastor Marcos para vir aqui. Por gentileza, pastor, nós oraremos nesse instante pedindo a iluminação de Deus para esse momento na vida da igreja. Cremos que Deus já deu a ele toda a lucidez e o entendimento da palavra e que ele estará compartilhando conosco nesse instante. Nós pedimos ao presbítero Narciso, vice-presidente, do Conselho da Igreja, que venha à frente, por favor, orar em favor do pastor Marcos, e na sequência fará a leitura, haverá mais um cântico do coral, e ouviremos então a meditação. Sim, Pai, o nosso pedido nesse instante é que o Senhor fale à tua igreja através do pastor Marcos. Com certeza o Senhor já tem falado no seu coração da sua experiência que ele tem tido contigo, na sua caminhada com a tua igreja. Então agora que pedimos é que o teu Espírito Santo seja aquele que seja o conduzindo a tua palavra, Pai, que ela seja explanada com o poder que há em ti. Pedimos que o Senhor também nos dê
a capacidade de poder ouvir com atenção, com a disposição nos nossos corações, de sempre estar observando, Pai, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas através da Tua Palavra, por Cristo Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um e cada uma de nós. Quem trouxe o seu texto bíblico, quem tem a sua Bíblia consigo, abra, por favor, no livro do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 18, os versos de 1 até 15. Gênesis 18, 1 até 15. Leio o texto, o coral entoa a canção e depois faço os comentários. Gênesis 18, 1 a 15. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei aqui a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Palavra de Deus a nós confiada. Amém. Ouvimos o coral.
Como igreja luterana, saudar e acolher vocês de uma forma bem carinhosa e calorosa, agora ainda com boa noite, e expressar da alegria e da gratidão em poder partilhar e compartilhar com vocês dessas festividades de 61 anos de comunidade cristã aqui, neste lugar e neste espaço. Com certeza, motivo de alegria e gratidão para todos nós podermos ser acolhidos por vocês de uma forma tão gentil. Por termos chegado um pouquinho antes, não pegamos chuva. Eu sei que alguns de vocês já andaram pegando chuva e recebemos ela em graça, né? Tem alguns lugares do Brasil, do nosso Brasil, clamando e pedindo por ela assim imensamente. E falo da chuva porque quero a partir dela fazer uma pergunta para vocês. No texto que ouvimos, Deus e 2 anjos visitam a Abraão e não se anunciam como visitantes. Abraão, a uma breve distância, reconhece neles Deus e corre ao encontro deles. Abraão, homem de fé, conhecido, um dos pais da cristandade, homem de fé, reconhece Deus. E a pergunta é esta: como vocês reconhecem Deus? Como vocês reconhecem Deus? Será que teríamos a mesma agilidade de Abraão? Ou será que a gente viraria meio de lado, fecharia um olho e olhava meio desconfiado? Como vocês reconhecem Deus? É porque Deus, ele é surpreendente. Antes de comentar o texto proposto, eu lembro de como ele veio em Jesus Cristo. Toda a expectativa criada em torno da vinda do Messias no Antigo Testamento dá a entender de que Deus virá, como veio da primeira vez em Moisés, um homem alto, forte, másculo, um líder de guerra, capaz de montar no cavalo, empunhar a sua espada e libertar o povo da escravidão e do jugo romano que estão enfrentando, assim como já o fizeram uma vez, através de Moisés, na escravidão do Egito. O povo escravo foi liberto por Moisés, líder de guerra e de batalha, conduziu o povo à terra onde mana leite e mel. Essa liberdade não durou por todo sempre, logo o jugo babilônico e o jugo romano se apresentou. E quando a gente está na pior, o que a gente quer é alguém que venha libertar a gente. E a expectativa é a de que venha um Messias libertador, um líder de guerra e de batalha. E então Deus surpreende. Eis que ele vem e nasce em Belém na forma de uma frágil e humilde criança. E em vez de falar em guerra, em batalhas, essa criança, quando adulta, vai falar em amor e em perdão. Dá para reconhecer Deus quando a nossa expectativa é frustrada? Quando aquilo que a gente espera que aconteça, de repente não acontece? Muitos judeus e muitas pessoas à época não acreditaram. E por isso, talvez tenham perdido a chance mais bonita de suas vidas de crer e de acolher Deus em Jesus Cristo. Abraão não perdeu esta oportunidade quando Deus
o visitou. E este é o primeiro aspecto. Deus nos visita. Deus vem ao nosso encontro. Deus nos quer encontrar. A pergunta é: de que forma isso acontece? Em conformidade com as nossas expectativas ou em conformidade com as expectativas e jeito de Deus? Não posso aqui responder por vocês. Imagino que cada um e cada uma de nós tenha que consultar os seus pensamentos mais secretos e especialmente destituir-se um pouquinho das desconfianças quase que naturais que a gente tem em tempos de sociedade violenta. Mas tenha certeza, e este é o primeiro aspecto: Deus visita o seu povo. Deus vem. Deus está aqui. Deus está entre nós. E não muitas vezes Ele não se manifesta de forma extraordinária. Esta é a outra questão. Normalmente a gente espera que Deus venha assim em grandiosos milagres. E os rádios e as televisões com seus cultos estão cheios desses anúncios. Se o milagre não é grandioso, é porque a manifestação de Deus não é grandiosa. O fato de podermos acordar todos os dias, de manhã, bem, com saúde, gozarmos a vida, já é um sinal da dádiva e da presença de Deus. E com isso eu quero dizer uma coisa muito simples: não são os grandes milagres que dão sustentação para a vida nossa de cada dia. São os pequenos milagres que Deus faz acontecer na tua, na minha, na nossa vida, que dão sentido, significado e nos mantêm de pé. Deus te visita todos os dias por estes milagres, por mais pequenos que eles sejam, que sustentam a tua vida. Temos sensibilidade para perceber a presença de Deus entre nós nestes pequenos milagres? Abraão teve. Muitas outras pessoas também o tiveram. Tenha você também. Este é o primeiro aspecto. Quero ainda destacar 2 outros aspectos. Primeiro, que celebrar aniversário é sempre algo legal, diferente, motivo de muita gratidão, e ser convidado para participar dessas festividades é um sentimento legal, de honra que se gera em nós, e especialmente por se tratar de uma comunidade irmã, protestante, que tem um jeito muito parecido de ler, entender e acolher o texto bíblico, como a Igreja Luterana também o tem. Então, ler o texto bíblico não é novidade, nem para vocês, nem para nós. Celebrar culto também não é novidade, nem para vocês, nem para nós. Pessoas de fé assim o fazem, e não é de hoje. As pessoas desde sempre tiveram e têm vontade de estar e se reunir na presença de Deus. E Deus desde sempre visita e caminha com o seu povo. Há um relacionamento muito legal e já bastante antigo entre Deus e suas criaturas, as pessoas de fé. O texto bíblico de Gênesis que nós ouvimos, ele nos permite muitas e diferentes formas de entendê-lo, além da já citada, Deus entre nós. Farei mais 2 breves destaques. Os demais destaques, não é minha pretensão esgotar o texto, os demais destaques eu digo assim: gente, leiam o texto de novo durante a semana em casa e deixem-se encantar por ele. Faço o segundo destaque. O texto narra o encontro de pessoas. Abraão, Sara e 3 homens. Seriam viajantes? Abraão e Sara os acolhem, mesmo sem conhecê-los bem.
Estamos, para a época, talvez diante de uma situação de rotina. 3 viajantes, cansados e com fome, que são acolhidos por Abraão e Sara. Tento agora imaginar a cena. 3 pessoas passando em frente ao nosso templo. Abriríamos as portas para elas? Deixaríamos elas entrar? Sentaríamos para conversar? Ofereceríamos um jantar? Faríamos sala com eles? Confesso que dúvida e medo em tempos de violência como a que vivemos faria parte do processo. Mas ao olhar para o gesto de Abraão e Sara, não há como não ficar encantado. Eles os acolhem. E os 3 viajantes estão na tenda com eles. Sem medo e sem receio. E então somente então, o texto deixa claro de que se trata de Deus e 2 anjos visitando o seu povo. Vejam bem, Abraão e Sara, por terem sido bons acolhedores, acolheram na sua tenda, acolheram na sua casa o próprio Deus. Eu repito, Abraão e Sara, por terem sido bons acolhedores, acolheram em sua casa o próprio Deus. Naquela casa, Deus encontrou lugar, Deus encontrou um espaço, Deus encontrou acolhida. Creio que aqui está uma das razões de existência da igreja cristã. Seja esta a igreja, ou o templo luterano em Campinas, ou o templo da igreja presbiteriana aqui em Jundiaí. Há muitas pessoas circulando em nossas cidades para cima e para baixo. Algumas correm desesperadamente por conta dos muitos afazeres. Outras simplesmente perambulam por aí na expectativa de passar o tempo porque não sabem o que fazer e como ocupar-se. A tarefa da igreja cristã é estar com as portas abertas e ser espaço de acolhida para os viajantes, os que correm, os que perambulam, os que precisam de um copo de água, os que precisam de uma oração, os que precisam de um lugar para sentar, descansar e se refazer. Igreja cristã tem a tarefa de acolher aquele e aquela que passa à sua frente e ser-lhe espaço de recomposição. Acolher as pessoas nas suas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, é acolher a Deus. Pergunta: quantos de vocês já foram acolhidos por esta comunidade? Quem um dia saiu pela cidade dizendo assim: eu preciso encontrar uma casa de oração, eu preciso encontrar um espaço, bateu a porta e foi acolhido? Quem? Pode levantar a mão, vamos identificar. Aqui se cumpre a missão da igreja. Quem vem de longe, ou mesmo quem vem de perto. Quem veio com suas dores, com seus medos e com suas angústias. Quem corria, ou mesmo quem andava sem rumo. Templo é como casa. Um lugar onde podemos ir, ficar e sentir-se bem. Um lugar onde, entre outros, nos encontramos com Deus.
um lugar onde, entre outros, nos encontramos com pessoas. E oro para que esta casa seja sempre este espaço de acolhida e de encontro com Deus. Aqui, uma das missões da Igreja cristã se completa, se concretiza: acolher e encontrar-se com Deus. O terceiro aspecto que quero destacar é o fato de que os viajantes não estão com as mãos vazias. A primeira impressão que passa é a de que eles estão tão cansados, tão carentes e tão necessitados, que a única coisa que eles precisam é da nossa ajuda. Então, tudo que se imagina, tudo que se pensa é de nós em direção a eles. Afinal de contas, eles são os que estão na estrada, eles são os que perambulam, eles são os que estão sem rumo, e eles são os que bateram à nossa porta procurando ajuda. Abraão talvez também tenha pensado assim, e se eu penso em todo o esforço que ele fez para acolhê-los bem, é de fato essa impressão que dá. Mas, eles não estavam de mãos vazias. Eles tinham algo bonito para contar. Eles tinham uma promessa para renovar. E mais, eles foram anunciar a concretização de uma promessa. Abraão e Sara, vocês vão ser pais. E tudo que eles queriam, talvez de muitos anos, era um filho, mas que nunca fora possível. Os mensageiros não estão com as mãos vazias, eles vêm com o anúncio, vêm com a promessa, vêm com a palavra que anuncia o amor de Deus. Este é o terceiro aspecto. Quem vem de longe ou de perto tem algo para oferecer. Esta, creio, é mais uma tarefa da igreja. Ser a voz de Deus e anunciar e proclamar as promessas de Deus. As pessoas que aqui entram neste templo querem ouvir do perdão de Deus. Querem ouvir que são por Ele amadas. Querem ouvir da palavra de Deus. Querem experimentar comunhão. Querem participar dos sacramentos. Querem orientação. Querem ser impulsionadas pela palavra e pela igreja para a vida. Igreja, templo, é, pois, um espaço de anúncio das promessas de Deus, e estas promessas de Deus transformam por completo a vida das pessoas. Faça aqui uma pequena pausa para explicar isso um pouquinho melhor. A promessa de Deus, quando se torna concreta, real e palpável, transforma a vida por completo. Quem de vocês é pai ou mãe? Levanta a mão. Quem é pai e mãe? Grande maioria. Perguntinha. Depois que o filho ou a filha nasceu, a vida de vocês foi ainda a mesma? Não, né? Não tem jeito. Muda e muda por completo. Na teologia a gente diz isso mais ou menos assim. Deus desceu com a dádiva dele, com a bênção dele, escolheu vocês, botou o dedinho dele na vida de vocês e transformou ela para todo o sempre. Os dias, a vida, a casa, os sonhos, as prioridades não são mais as mesmas. Deus vem, coloca o dedinho dele na nossa vida e a muda para todo o sempre.
Abraão e Sara experimentaram isso. E depois de muitos anos, nós experimentamos isso de novo. Esse é o exemplo do filho. No início eu citei o exemplo da chuva. O dia hoje estava quente, né? Pelo menos em Campinas. De repente choveu, Deus desceu com o dedinho dele, fez a chuva cair, e a gente agora pode dizer: a nossa noite será com certeza muito mais agradável. Alguém em busca de emprego, envia 1 currículo, 2 currículos, 3 currículos, 4 currículos, e finalmente é chamado e acolhido. A vida e a casa ganham uma nova esperança. Não é assim? A gente até às vezes diz assim: os tempos de dificuldade vão dar uma aliviada e a gente pode sonhar um pouco de novo. Deus desce com a graça dele, entra com o dedinho dele na nossa vida e a transforma de novo. Deus vem visitar o seu povo. Deus vem de forma surpreendente visitar o seu povo e pede que nós acolhemos as surpresas. Deus vem e anuncia a sua promessa e transforma a nossa vida para todo sempre. Pessoas que são perdoadas não são mais as mesmas. Pessoas que são guiadas pela palavra de Deus não são mais as mesmas. Pessoas que são abraçadas pelo amor de Deus não são mais as mesmas. Pessoas que encontram uma igreja, que encontram uma comunidade, que podem dizer: esta é a minha casa, não são mais as mesmas. Deus vem com a dádiva dele e nos transforma. E o que nós precisamos? Um pouquinho de sensibilidade para perceber Deus em 3 pessoas estranhas, viajantes, passando na frente do templo. Não precisamos de desconfiança, precisamos de sensibilidade para perceber Deus. A Igreja de Jesus Cristo, o templo onde sua comunidade se reúne, é e sempre será um espaço de acolhida, de vivência fraterna, de comunhão de irmãos e irmãs, mas, sobretudo, espaço de proclamação do perdão, do amor e de encontro com Deus. Que hoje e sempre isto seja assim nesta casa. Amém. Nossa gratidão ao Senhor e ao pastor Marcos pela instrumentalidade a nós nesta noite, transmitindo a palavra do nosso Deus, que nós guardemos no coração, para, como diz a própria Escritura, não falharmos diante de Deus, e que desta forma Deus assim nos aperfeiçoe a cada dia. Nós precisamos, irmãos, sempre responder ao agir de Deus diante de nós. E temos, nesse instante, uma oportunidade para isso também.
as mais variadas formas nós encontramos nas Escrituras, mas também nós podemos fazer isto agora, trazendo à frente, por exemplo, a nossa oferta, a nossa contribuição, e ao mesmo tempo também nos colocando diante de Deus, diante do Altíssimo, e falando como falou Isaías: o que o Senhor quer de mim? Envia-me a mim, faz, pois, o teu querer na minha vida. Nós vamos, nesse instante, cantar ou ouvir uma música, e enquanto o fazemos, os irmãos poderão trazer à frente a sua oferta, a sua contribuição, ou mesmo fazer esta declaração diante do Senhor. Vamos, nesse instante, então, de pé, fazer esta devoção. Há conhecidos dos irmãos que precisam de oração por saúde? Levante a sua mão. Obrigado, podem abaixar. Há conhecidos dentre os irmãos que precisa de trabalho, de emprego, de portas de trabalho para se abrirem? Levante a sua mão. Há conhecidos dentre os irmãos ou entre os irmãos mesmos que precisam de reconciliação? Há conhecidos ou entre os irmãos? Levante a sua mão. Há conhecidos dentre os irmãos que precisam de perdão? Levante a sua mão. Há conhecidos dentre os irmãos que precisam perdoar? Nós vamos orar nesse instante, irmãos, agradecendo a Deus, e vamos pedir que o Senhor nos capacite para abençoar outras vidas, que o Senhor nos ajude a levar, conforme ouvimos nesta noite, pela sua palavra, o que Deus quer fazer através de cada um de nós. Vamos orar. Convido o seminarista e presbítero Eduardo que vem à frente, nesse instante faça esta oração, interceda pela igreja, por todas estas vidas que foram aqui lembradas com as mãos levantadas. Vamos orar. Querido e amável Deus, aqui estamos, Senhor, homens e mulheres, pecadores e pecadoras, que necessitam de Ti, Jesus. Nós somos pó, somos miseráveis, e pedimos a Ti, Senhor, misericórdia. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Pedimos, ó Pai, que nós possamos também estar perdoando aqueles que nos devem. Pedimos, ó Pai, pelos enfermos aqui presentes, ou por aqueles, ó Pai, que não puderam estar aqui, mas o Senhor, ó Pai, os conhece. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão desempregados, Jesus. O Senhor sabe, ó Pai, o que eles têm passado em sua casa. Que o Senhor, ó Pai, possa dar o sustento, Jesus. Que eles, ó Pai, os nossos irmãos, não mendiguem, ó Pai, o pão. Que o Senhor, ó Pai, abra, assim, se for da Tua vontade, uma porta de emprego. Nos perdoe, nos cure e nos liberte. Em nome, ó Pai, de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Podem assentar, nós ouviremos o coral mais uma vez.
Antes de nos retirarmos, nós convidamos aos irmãos que têm avisos, lembretes a passar à igreja, por favor, venham à frente para transmiti-los. Mônica, Madalena, Roberto. Boa noite, irmãos. Eu vim mais uma vez falar sobre o nosso projeto que a gente vai começar a desenvolver agora. Nasceu no coração meu, da Marisa e da Vânia, e a gente propôs, né, para poder, numa conversa, a gente estava conversando, e aí a Marisa passando informações sobre o desenvolvimento infantil, porque eu estava falando sobre a Manuela está chupando o dedo agora, né? Aí eu falei assim, nossa, como vai ser, né, para tirar e a fase para fala e tudo mais, né? Aí ela falou assim, não, começou a explicar tudo. Eu falei, nossa, Marisa, que interessante, por que não passar isso para todo mundo, né? E aí surgiu o projeto Coração de Mãe, que não é só para mãe e mulher, é coração de mãe para as pessoas que amam, que têm filhos pequenos, que têm filhos adolescentes, que têm sobrinhos, que têm netos. Então, é um projeto que abrange não só a mãe de criança pequena, mas também a todos que têm uma criança pequena por perto, né? E os que estão vindo também. A gente pretende futuramente desenvolver também com mães gestantes e de baixa renda, para elas poderem vir aqui e a gente poder fazer uma assistência maior, com enxoval, com palavras de conforto, de ânimo. Mas, para agora, para esse sábado, a gente está convidando a todos e a todas para virem 15h e depois a gente vai fazer um café da tarde para fazer o fechamento. A gente vai falar sobre o desenvolvimento infantil da criança, pegando mais a fala da criança, né? E vai ser mais um bate-papo para poder a pessoa que tiver dúvida poder falar e vão ser respondidas as perguntas que forem feitas. Então, sábado, 15h, venham vocês que têm crianças pequenas, mães, pais, tios, e tragam uma visita também, porque além de ajudar nós mães que somos de primeira viagem e de pequenininhos, também ajudar a um trabalho missionário, um trabalho evangelístico, para poder a pessoa também conhecer a nossa igreja, saber que tem um Deus que os ama e que cuidam delas também. Obrigada. Irmãos, tenho 2 avisos do Ministério de Missões. O primeiro é dia 1 de outubro. Nós teremos aqui uma peça de teatro, Sonho de um Reino, do pessoal, do grupo de teatro Companhia Transbordarte, que é da Metodista, lá em Itaberaba, em São Paulo, e com um tema muito interessante, que é sobre missão da igreja, para que a igreja existe, o que a gente tem feito, o que a gente tem deixado de fazer na igreja. Então, assim, a gente está convocando os membros da igreja para estarem presentes e convidando também outras pessoas, né, para assistir essa peça e participar desse evento. Dia 1 de outubro, às 19h, né, a gente pede que o pessoal chegue no horário para que todo o desenrolar da peça não se atrase e que vocês também não percam toda a peça, tá bom? Então, 1 de outubro, coloquem na agenda de vocês. O segundo também de missões, até aproveitando, né, essa questão aí do teatro, até para despertar isso na gente, nós vamos ter um curso de evangelismo eficaz, que é com o missionário Rodrigo Belaguarda, e ele vai estar aqui, nós vamos estar fazendo esse curso durante todo o dia 22 de outubro. Né, tem toda uma programação para esse dia. Os que tiverem interesse, já 20 pessoas já se inscreveram. A gente precisa que esses que inscreveram comecem, né, a deixar com a gente os pagamentos, tal, porque tem um material que tem que ser pago. Vai ser R$ 35,00, né, Roberto? R$ 35,00. Então, que venha conversar comigo e com o Roberto, preencher essa ficha. E a gente quer chegar aí no número de 50, 70 pessoas participando desse treinamento. Tá bom, gente? Então, mãos à obra, é isso. Amém.
Graças e paz, igreja. Aí, galerinha do tio Marla aí, mais uma vez eu estou aí para apresentar o nosso Acampa Dentro, está chegando, né? Falta pouquinhos dias aí, dia 8 e 9 nós estamos aqui, vai começar num sábado, né? Por volta aí das 8 horas da noite. Nós temos aí o grupo teatro, Vida em Cena, que vai estar fazendo um teatro maravilhoso conosco aí. Temos a tia Samara, alguns conhecem já, é a nossa preleitora desse dia, né? Eu creio que o Senhor graças a Deus, vai abençoar nossas vidas. A banda jovem da igreja aí vai estar dando maior força para a gente, vai trazer, né, para o pessoal aí. E com a banda, isso aí a gente já tem um cachorro-quente para toda a galera lá atrás. Essa é a programação que nós vamos ter lá para trás para vocês. Aí, acabando a programação lá de trás, pessoal, eu só estou fazendo isso para o pessoal saber o que vai ter. Tem o... Dá uma paradinha, senão nós vamos correndo aí atrás, que fui muito rápido aí. Volta um pouquinho. Passando aí. Volta mais um pouquinho. Isso. Acabando a banda aqui, né, o pessoal, a gente vai ter um cachorro-quente para as crianças lá atrás. Vai embora. Escovamos o dente da galera. Tá, galerinha? Estou fazendo isso justamente para os pais saberem o que precisa estar trazendo, tá? Não é só para a galera, não, tá? Claro que não podia deixar de faltar, só para limar a galera lá, ó, tem a guerra de travesseiro, essa é a melhor parte, né? Uma das melhores partes, né, que eu gosto demais de fazer com a galerinha, tá bom? Então tem que trazer travesseiro e coisas demais. Claro que nós temos momentos com Deus. Esse momento é especial, gente. Deus sempre toca no coração, a gente se emociona muito. Quem ficou conosco aqui há alguns anos não sabe o que vocês perdem. Vocês não sabem, imagina que gostoso que é que está aqui. Você é convidado, pai. Se quiser vir conosco, tenho certeza que vai ser de grande avaria que você está aí conosco aí. Tá bom? Pode mandar lá. Claro que depois que a gente ora, nós temos aquela hora de soninho, né? A hora que eu tento colocar a galera para dormir. Eu vou tentar colocar para dormir. É difícil, tá? Porque eles têm muita energia e a gente vai ter algumas horas aí para tentar acalentar todo mundo para dormir. Seguindo aí, graças a Deus eles dormem, né? Com muito trabalho. Mas eles vão dormir. Uma hora eles cansam e dormem. Sabe por quê? Porque eles acordam cedo. Acorda muito cedo. Eu acordo antes dele. E acordo fazendo barulho para eles acordar. Então, galera, tem que tentar dormir cedo, porque eu vou acordar vocês cedo também. Não vai ter rolo, não. Pode passar. Claro que vai escovar o dente. De novo, para não esquecer as coisas bocal. Sabe por quê? Dá uma paradinha. Por que é importante? Porque na hora, eu esqueci, aí tá, impressa. Então, não esquece não, pai. Manda lá para a gente. Manda ver. Passa para a gente. Tem a oração do café da manhã. A galera... Pode passar embora. Café gostoso de manhã, preparado para a equipe que vai estar lá atrás, né? Pode passar para nós. Aí, com a galera aí dos jovens que vai fazer uma brincadeira com vocês. Vai ser especial esse ano, porque os jovens vão estar trabalhando conosco e estão preparando umas brincadeiras bem legais para vocês aí. Tá bom? Continuando. Aí, ó, só para os pais ficarem sabendo. Meio-dia, a galera tem que ir embora, tá? Então, chega um pouquinho antes para nós poder colocar todo mundo na mala e mandar todo mundo embora, porque aí acaba a brincadeira, né? Então, meio-dia, no domingo, a galera vai para casa, tá bom? Pessoal, eu preciso muito da ajuda de vocês, pais, tá? Que chegam cedo para trazer a galera, para nós colocar essa galera lá atrás, tá? Tem meu WhatsApp aí, eu vou deixar meu WhatsApp para os pais, que, ó, tio Marlon, eu quero ajudar vocês aí. Então venham, eu preciso de muita ajuda, tem muita coisa para fazer, tem a parte da cozinha, tem a parte da arrumação, no sábado a gente precisa também, 2 horas da tarde eu estou aqui para arrumar a igreja, então venha que vai ter muita coisa para os pais, né, interagir com a gente aí, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, eu tenho orado por esse momento, é um momento que Deus preparou, né, para vocês, galera, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês da igreja. Ah, tá, nós vamos se reunir ali atrás, naquela sala, para a equipe do Ministério Infantil e alguns pais também que tiver alguma dúvida conosco, porque a gente vai dividir esses eventos aí para a gente poder participar. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, irmãos. Desde os avisos que nós temos no boletim, faltou o domingo que vem, que nós contaremos também com um grupo de louvor, misto em denominacional aqui conosco durante o culto, ainda celebrando os 61 anos, convidamos os irmãos para comparecerem. Teremos a formatura do curso Aliança, que os irmãos estejam aqui também agradecendo a Deus pelo curso que foi realizado.
E no dia 31 de outubro, conforme o boletim, nós teremos o culto da reforma aqui na região, pelas igrejas reformadas. Está sendo preparado para este dia. Aí está no boletim o pregador, e teremos uma reunião das igrejas reformadas da região, na primeira igreja presbiteriana aqui, a igreja central. Todos estão convidados também. Será uma segunda-feira, não se esqueçam, dia 31. Ok? Mais algum aviso, algum lembrete, irmãos? Não? Muito bom. Eu pediria aos presbíteros e diáconos que permaneçam após o culto para um aviso que eu preciso passar somente a vocês após o culto, tá bom? Então vamos, nesse instante, louvar a Deus com o coral. Antes que nós o façamos, gostaríamos de ler uma carta de gratidão. Essa presença do pastor Marcos e também do coral foi intermediada pelo nosso irmão Edson Boquemi, que tem um relacionamento estreito, né, com os irmãos da Igreja Luterana de Campinas, pelas atividades que eles desenvolvem no serviço ao Senhor. E também por ter participado de algumas atividades de culto com a participação do coral. E ele nos consultou a respeito, né, dessa possibilidade dos irmãos retornarem aqui, já que estiveram outra vez. E nós achamos que seria oportuno, que seria muito bom nós trabalharmos esta unidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e com eventos assim, nós temos, portanto, caminhos, né, para nos conduzirmos a este intento, e o nosso desejo é que isso aconteça. Nós cremos que quando Jesus voltar, Ele buscará a sua igreja, então que nós, enquanto aqui estivermos, cooperemos, né, com este trabalho da unidade do corpo de Cristo. Então, gostaria de ler esta carta de gratidão. Saudações em Cristo. Nenhuma palavra ou expressão nos revelariam exatamente a gratidão que sentimos por atenderem o nosso convite. Impossível também determinar o grau de felicidade que nos proporcionaram pelo seu esforço em encontrar um espaço na agenda lotada de compromissos que, por certo, os irmãos têm. Somente seu espírito de fraternidade e doação explicaria a aceitação do nosso apelo. Em setembro do ano de 2012, na cerimônia realizada pela comemoração dos 57 anos da sua igreja, aqui eu não estava presente ainda, né, mas os irmãos daqui já estavam e compareceram. Aqueles que dentre nós estavam presentes saíram de sua apresentação não só encantados, mas também obcecados pelo desejo de partilhar sua emoção com os demais membros. E hoje, comemorando os 61 anos de existência de nossa igreja, quando vamos brindar com os nossos irmãos, com arrebatamento provocado por sua apresentação, deixamos o penhor do nosso agradecimento a cada membro do coral e à fraternidade da Igreja Luterana, a comunidade evangélica de confissão luterana em Campinas, representada aqui também pelo seu pastor Marco Jair Ebelin e coral. Muito obrigado, irmãos, Deus os abençoe. Levem esse abraço desta igreja de Jundiaí, e quando Deus nos permitir, estaremos juntos outra vez. Que Deus assim nos abençoe. Agora sim, depois de louvarmos a Deus, encerraremos o nosso culto com a bênção. Convidamos o pastor para que nos abençoe após o cântico deste hino. Boa noite, irmãos. Meu nome é Nelson, sou coordenador administrativo deste coral, o nosso regente Rafael, a nossa pianista Jéssica e esse time todo aqui. Nós viemos aqui com muito prazer, viu, Edson? Foi muito gostoso receber o convite mais uma vez. Conhecer a igreja toda nova, a gente veio num outro momento, ela está muito bonita. Parabéns a todos que ajudaram a reformar e deixar essa igreja bem bonita. De importante, eu acho, para a gente, esse ano o nosso coral
faz aniversário dia 17 de outubro. Nós comemoraremos 107 anos de existência ininterruptas. Então é uma bênção também, né? Então é um mês aí que está chegando de comemorações e para a gente muito importante também. Pedimos a Deus que a gente tenha força, energia e bênção para continuar com esse trabalho. Orar é cantar cantar é orar 2 vezes, então é mais gostoso. Obrigado.
Tomemos postura para recebermos da bênção da parte de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, a sua face e te dê da sua paz. Amém.